Parte 1 e 15. As rachaduras começam a aparecer. Oi Reddit. Conta descartável, porque sinceramente eu nem sei mais em quem posso confiar. Eu, 34M, sou casado com minha esposa, 32F, vamos chamá-la de Jenna, há quase 6 anos. Estamos juntos há 9. Sem filhos, ainda bem, para ser honesto, mas temos uma casa juntos, 2 cachorros, e até pouco tempo atrás, o que eu achava ser uma vida bem sólida. Sempre fui o tipo de cara que acredita em construir uma vida aos poucos, com intenção, sabe? Eu queria uma parceria, não só romance, mas lealdade, garra, honestidade. Aquela coisa de nós contra o mundo. E a Jenna, ela era assim. Ou pelo menos fingia muito bem. As coisas começaram a ficar estranhas faz uns 5 meses. No começo, de forma sutil. Ela começou a ficar até mais tarde no trabalho com mais frequência. Ela trabalha com marketing, então às vezes dizia que tinha reuniões com clientes que se estendiam ou eventos de networking. Ok. Nunca quis ser o marido ciumento sufocando ela. Eu confiava nela. Mas aí vieram as maquiagens. As lingeries novas. O perfume que ela não usava há anos. Mas não era para mim. Isso ficou bem claro. Brinquei uma vez, nossa, tá toda arrumada só para pegar trânsito indo para reunião. Ela só riu, como se eu estivesse sendo inseguro. Aí me deu um beijo super sem graça e disse, você não se importa de me ver gata, né? Eu respondi, não quando é por mim, e ela revirou os olhos de um jeito que achei que fossem sair da cara dela. Aquele momento ficou na minha cabeça. Mas eu me convenci de que estava exagerando. As pessoas mudam. Vai ver, ela só estava focando mais nela mesma. Mas aí vieram mais sinais, o celular grudado na mão, sempre com a tela virada para baixo, e uma defensividade estranha toda vez que eu entrava no cômodo enquanto ela estava mandando mensagem. Eu ainda queria acreditar que era só estresse ou talvez alguma mudança pessoal que ela estava passando. Não queria ser o cara que acusa a esposa sem motivo. Deus, como eu queria ter confiado no meu instinto naquela época. Parte 2, 15. As provas que eu não deveria ter visto. Avançando um pouco, isso foi há cerca de 3 semanas. A Jenna deixou o celular dela no balcão da cozinha enquanto tomava banho. Isso nunca acontece. É como se o celular fosse algemado no pulso dela normalmente. Eu nem tinha intenção de olhar, juro. Mas aí a tela acendeu. Notificação de um tal de Tyler, cara com sorriso torto e olhos fechados. Eu não conheço nenhum Tyler na vida dela. Não é colega de trabalho, nem amigo, nem alguém que ela já tenha mencionado. E aquele emoji? Aquele maldito rostinho com cara de safado? Meu estômago virou na hora. Toquei na notificação. Sim, eu sei. Privacidade e tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, não vem com esse papo agora, porque o que eu vi não era só um vamos tomar um café. Era uma conversa de sexting completa. Tô falando de fotos. Descrições. Planos. A última mensagem dizia, não consigo parar de pensar na noite passada. Você é muito melhor que ele. Fiquei ali, encarando a tela, sem nem conseguir respirar. Parecia que o som do mundo desligou, como se meus ouvidos tivessem parado de funcionar. Nem percebi que ela tinha saído do banho até ouvir a voz dela atrás de mim. Que porra você tá fazendo? Virei. E o olhar no rosto dela? Nada de medo. Nada de culpa. Só raiva. Como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu tivesse invadido o templo sagrado dela. Ela avançou para pegar o celular, e eu puxei ele de volta. Quer me contar quem diabos é o Tyler? Ela congelou. Por um segundo. E aí, começou a fábrica de mentiras. Parte 3, 15. Gasliga, Gatekeep, Girl Boss. Aí eu pergunto, quem diabos é o Tyler? E o rosto dela deu uma travada estranha, como se estivesse tentando reiniciar no meio de uma mentira. E então, pá. Ela começa, você tá invadindo minha privacidade, não acredito que tá me espionando, todo mundo flerta, isso não significa nada, blá blá blá.
Como se fosse um script pronto, só esperando o momento certo para ser recitado. E aí ela solta essa clássica: você tá só inseguro porque eu ando recebendo atenção e você não tá acostumado com isso. Perdão? Como é que é? Eu falei: então você tá admitindo que tem alguma coisa acontecendo? E ela: não, só tô dizendo que talvez, se você se esforçasse mais em casa ou na cama, eu não precisasse procurar isso em outro lugar. Foi aí que eu ri. Aquele riso amargo, de quem não acredita que tá ouvindo isso em voz alta. Foi tão manipulador de manual que eu me senti num episódio ruim de novela. Ela trai, é pega no flagra, e eu sou o culpado? Ela tentou arrancar o celular da minha mão de novo, e eu falei na lata: a gente não vai fazer esse joguinho. Você vai me contar tudo, ou eu juro que saio por aquela porta e ligo para um advogado amanhã cedo. E sabe o que ela respondeu? Séria. Completamente calma: tá bom. Você quer a verdade? A gente não é feliz há muito tempo. Assim mesmo. Como se estivesse comentando que o filme do fim de semana foi meio decepcionante. Eu tava ali, tremendo, com o coração disparando no peito, e ela largando essas frases como se tivesse lendo um manual de término escrito por um sociopata. Eu ainda tentando me segurar, tentando acreditar que talvez ainda existisse alguma parte da mulher que eu casei ali. Mas não. Giana tinha virado gelo. Oficialmente. Parte 4:15. A outra vida que ela levava. Depois que ela soltou aquele "a gente não é feliz há muito tempo" como se estivesse comentando a previsão do tempo, eu só fiquei encarando ela. E, de algum jeito, perguntei com calma: há quanto tempo isso tá acontecendo? Ela dá de ombros. Dá de ombros. E fala: alguns meses. Talvez mais. Sei lá, não é como se eu estivesse anotando num diário. Eu tive que me segurar na borda da pia para não simplesmente sair andando naquele momento. Ela estava tão casual, como se a gente estivesse decidindo se experimentar um restaurante novo. Sem remorso. Sem vergonha. Só, incomodada por ter sido pega. Falei que eu merecia a verdade. Tudo. E aí ela começou a soltar pedaços. Não tudo de uma vez, claro, mas o suficiente para transformar meu estômago em ácido. Descobri que o Tyler não era só uma ficada. Ele era amigo de um colega de trabalho que ela esbarrou num bar durante um happy hour. Eles se deram bem, e ela começou a desabafar sobre o nosso casamento, e ele era tão fácil de conversar. Aí, do nada, começaram a se encontrar só para conversar, o que, claro, magicamente virou quartos de hotel e encontros escondidos pelas minhas costas. Ah, e a cereja do bolo, ele também é casado. E tem filho. Aparentemente isso era parte da graça, sem compromisso. Mas o que me derrubou de verdade foi isso: ela dizia que fazia aula de yoga 2 vezes por semana depois do trabalho. Até me mostrava aquela bolsinha de academia fofa e tudo. A real? O único alongamento que ela fazia era no banco de trás do carro dele, atrás de um xiliz. Queria muito estar inventando essa parte. De verdade. Perguntei quantas vezes isso aconteceu. Ela disse que não sabe. Perguntei se ela amava ele. Ela disse: eu nem sei mais o que é amor. Nesse ponto, eu só saí de casa. Entrei no carro. Dirigi sem rumo por 2 horas. Só silêncio, aquele zumbido branco e uma pressão no peito, como se alguma coisa dentro de mim tivesse rachado e começado a vazar. Parte 5:15. As consequências batem forte. Fiquei dirigindo por aí, sei lá por quanto tempo. Nem sabia para onde estava indo. Só lembro de ter parado num estacionamento vazio de supermercado, tipo umas 11 da noite, sentado ali no escuro, com as mãos no volante como se ainda estivesse dirigindo. Eu não estava chorando, ainda. Não estava com raiva, ainda. Eu só estava anestesiado. Como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente tivesse sido chutada para outra dimensão. Eventualmente, mandei mensagem para o meu melhor amigo, vamos chamar de Matt. Só um. Tá acordado? Depois. Posso dormir aí hoje? Matt não fez uma pergunta sequer. Só respondeu:
A porta tá destrancada. Esse cara é uma lenda. Cheguei lá, entrei, e ele só me olhou e perguntou: o que aconteceu? Falei: ela tá me traindo. Ele nem respondeu com palavras, só veio e me abraçou. Eu nem sabia o quanto precisava daquilo até acontecer. Desabei. Bem ali no corredor, de moletom e jeans, igual um bicho ferido. A gente ficou acordado a noite toda. Contei tudo: o Tyler, as mensagens, as mentiras, o estacionamento do Chili's. Ele até fez uma careta nessa parte, se encolheu fisicamente. O pior foi ouvir tudo em voz alta. Porque dizer aquilo tornou tudo real. Como se eu tivesse cruzado uma linha, de talvez ainda dê para consertar para, não, isso aqui é um buraco de cratera nuclear. Enquanto isso, a Jenna começou a bombardear meu celular. Primeiro era: por favor, volta para casa. A gente pode conversar. Me desculpa, eu não queria que isso acontecesse. Depois virou: você tá exagerando. Vai destruir a nossa vida por causa de um erro? Se você contar para alguém, juro por Deus. É em ameaças. Movimento clássico número 42 do Manual dos Traidores. Eu não respondi. Não conseguia. Só fiquei ali, deitado no sofá do Matt, encarando o ventilador de teto, tentando entender como é que eu vim parar nisso. 9 anos juntos, e tudo se quebrou como vidro, num piscar de olhos. Parte 6:15. De volta à cena do crime. Na manhã seguinte, acordei no sofá do Matt com o pescoço travado e um buraco no estômago do tamanho do Texas. Meu celular tinha 19 mensagens não lidas da Jenna. Uma mistura de culpa, manipulação e uma pérola que dizia simplesmente: não sei por que você tá fazendo tanto drama por causa disso. Juro, quase joguei o celular na rua. Mas eu sabia que precisava voltar. Não para tentar resolver, nem a pau, mas para pegar o essencial e ter uma conversa cara a cara. Fechar um ciclo, buscar clareza, sei lá. E também, não ia deixar ela sair por aí contando versão triste para nossos amigos em comum ou para a família sem ouvir o meu lado primeiro. Cheguei lá por volta do meio-dia. Ela estava sentada no sofá com um dos meus moletões, olhos inchados como se tivesse tentado chorar, mas não conseguido terminar o serviço. Os cachorros vieram correndo para mim como se nada tivesse acontecido. Aquilo me destruiu. Eles não tinham ideia de que o mundinho dele estava desmoronando. Jenna se levantou e disse: a gente pode conversar. Eu respondi: pode, mas você não vai gostar do que eu tenho para dizer. Sentamos. E, pela primeira vez, eu nem tava com raiva. Eu só tava acabado. Tipo emocionalmente falido. Perguntei de novo se tinha mais alguma coisa que ela queria me contar. Ela disse: não. Foi só o Tyler. Só ele. Não acreditei. Nem por um segundo. Dá pra sentir quando alguém ainda tá escondendo coisa. A linguagem corporal dela gritava, braços cruzados, fungadas falsas, sem olhar nos meus olhos. E aí ela puxou a carta mais manjada da manipulação. Eu cometi um erro, mas ainda te amo. A gente pode consertar isso. Podemos fazer terapia. Terapia? Moça, você estava se esfregando com um cara casado no estacionamento de um Chili's enquanto eu dobrava sua roupa em casa. A gente já passou da fase da terapia. Isso aqui é nível descontaminação com roupa de proteção. Falei que ia ficar na casa do Matt por enquanto e que entraria em contato com um advogado. Ela começou a chorar, de verdade dessa vez, e disse: você vai mesmo jogar tudo fora por causa de uma besteira? Levantei, olhei bem nos olhos dela e falei: quem jogou fora foi você. Eu só tô finalmente admitindo que acabou. Peguei minha mochila, as guias dos cachorros, e saí andando. Parte 7:15. Ela. Simplesmente. Não. Para. Então, tô de volta na casa do Matt, tentando me manter inteiro, dormindo mal, comendo pior ainda. Repassando tudo na cabeça em looping, a voz dela, as mensagens, o jeito que ela falou foi só um erro.
Como se eu tivesse pisado numa mina e ela dissesse que eu tô exagerando por ter perdido uma perna. Enfim, passam 2 dias. Tô tentando encontrar um advogado decente, ligando pro trabalho para avisar que vou tirar uns dias. Tudo isso enquanto lido com mensagens e chamadas da Gena o tempo todo. Bloqueei o número dela. Aí ela começou a mandar e-mail. E depois, essa é boa, ela apareceu. Fisicamente. Na porta do Matt. Debaixo de chuva. Chorando. Matt abre a porta e solta de cara, nem pensar. Já começa a fechar na cara dela, e ela mete o pé na fresta como personagem de filme ruim do canal Lifetime. Ela tá segurando uma caixa com fotos impressas, tipo, fotos nossas ao longo dos anos, e solta, você não pode simplesmente ir embora. A gente tem uma história. Moça, tínhamos uma história. Aí você botou fogo nela e ainda mijou nas cinzas. Entro no meio antes que o Matt cometa um crime. Saio com ela para conversar, mas para não virar cena de novela na varanda do cara. Ela tá tremendo, rímel escorrendo, fazendo todo o teatrinho. Me diz que não consegue comer, não consegue dormir e que nunca se sentiu tão sozinha. Eu faço uma pergunta só. Você teria me contado se eu não tivesse achado as mensagens? Ela hesita. Aquela pausa? Aquele silêncio? Foi a resposta. Falei, foi o que eu pensei. Aí ela tenta soltar o clássico eu tava com medo de te perder. E eu mandei. Você não tava com medo de me perder. Você tava com medo de perder a rede de segurança enquanto brincava de vida dupla. Ela começa a gritar. Literalmente. Debaixo de chuva. Diz que eu sou frio, que tô abandonando o casamento, que nunca percebi o quanto ela tava infeliz. E eu ali, encharcado, com o moletom grudando no corpo, só vendo ela desmoronar. Eventualmente, Matt sai e solta. Você tem 5 segundos antes de eu chamar a polícia. Gena dá meia volta, entra no carro e sai cantando pneu como se fosse um Velozes e Furiosos que ninguém pediu. Fiquei ali por um bom tempo depois que ela foi embora. Não tava mais com raiva. Só, vazio. Como se ela tivesse espremido até a última gota de sentimento que eu ainda tinha. Parte 8:15. As mentiras continuam. Passaram-se alguns dias. A Gena finalmente parou de tentar entrar em contato, provavelmente se reorganizando, esperando o momento certo para lançar mais um ataque de besteiras. Eu ainda estava vivendo de uma mochila na casa do Matt, comendo besteira de posto de gasolina, sem realmente funcionar. Emocionalmente, eu me sentia como um bicho atropelado, atingido, arrastado, largado ali enquanto a vida seguia em alta velocidade. Aí o Matt solta, casualmente, então, não querendo botar mais lenha na fogueira, mas você lembra da minha prima Lindsay? Claro que lembro da Lindsay. Ela trabalha na mesma empresa de marketing que a Gena. Equipe diferente, mas mesmo prédio. Super gente boa, sempre simpática nos eventos da firma. Pelo que o Matt contou, ele mencionou por alto o que estava rolando, e ela puxou ele num canto para dizer. Então, a Gena já tá agindo estranho faz bem mais tempo do que alguns meses. E eu só pensei, ótimo. Tem mais. Claro que tem mais. A Lindsay contou pro Matt, e ele me contou, que a Gena já tava de gracinha com o Tyler desde o verão passado, quase um ano atrás. A galera percebia. Piadinhas internas, toques que duravam mais que o normal nos eventos da empresa, sumiços misteriosos na hora do almoço. E o melhor, teve outro cara antes do Tyler, um representante de vendas de uma empresa com a qual eles faziam parceria. Ou seja, o Tyler não foi o primeiro. Só foi o mais recente. Me deu enjoo de verdade. Tipo, me encolher no banheiro de tanta náusea. Todo aquele tempo em que eu fazia café da manhã na cama, ajudava a reformar o quarto de hóspedes, planejava nosso fim de semana de aniversário em Asheville, e ela tava por aí colecionando amantes como se fosse campeonato. E o pior? É que isso fez tudo parecer falso retroativamente. Todos os eu te amo, os abraços no sofá, os domingos preguiçosos na cama. Enquanto eu buscava comida pra gente, achando que era um cara de sorte, ela tava curtindo foto de macho sem camisa no Instagram.
Nunca me senti tão idiota na vida. Mandei mensagem pra Jenna. Primeira vez desde que bloqueei. Escrevi, quantos foram? Ela respondeu 4 horas depois, isso importa? A gente não era feliz. Essa frase aí? Quebrou alguma coisa dentro de mim. Não porque foi cruel, mas porque foi sincera. Ela realmente acreditava que a infelicidade dela justificava tudo. As mentiras, a traição, a manipulação emocional. E, de repente, percebi que eu não estava mais triste. Parte 9:15. Advogado na linha e rasteira no peito. Depois daquela mensagem, isso importa, alguma coisa dentro de mim simplesmente desligou. Eu não estava mais implorando por respostas. Não estava mais me perguntando onde foi que eu errei. Acabou a fase de ser feito de trouxa. Era hora de me organizar, legalmente, financeiramente, emocionalmente. Tudo. No dia seguinte, liguei para um advogado especializado em divórcios. Um colega de trabalho me indicou, o ex dele tentou passar a perna durante a separação, e aparentemente esse cara era um tubarão. Era isso que eu queria. Nada de dissolução pacífica, eu precisava de alguém que mordesse primeiro e perguntasse depois. A gente se encontra, eu conto tudo, a traição da Jenna, a linha do tempo, as mentiras, tudo. Ele ouve em silêncio, depois se inclina para frente e manda. Então, você sabe que ela já falou com um advogado, né? Como é que é? Ele abre os registros, eles mantêm anotações das consultas, mesmo que o cliente não contrate oficialmente, e lá está ela. Jenna S. foi lá 2 semanas antes de eu descobrir as mensagens. Disse que estava num casamento emocionalmente abusivo e que estava planejando sair. Minha mandíbula foi no chão. Essa mulher já estava preparando o terreno para inverter a narrativa. Pintando a imagem de um marido frio, controlador, para poder bancar a vítima se as coisas viessem à tona. Enquanto isso, estava sendo pegada no SUV do Tyler atrás de um restaurante de beira de estrada. O advogado me olha e fala, a gente precisa agir rápido. Ela tá jogando xadrez. Então entreguei tudo, prints das mensagens, anotações da linha do tempo, até os textos em que ela me ameaçou quando parei de responder. Começamos a montar a papelada naquela tarde mesmo. Eu não ia deixar ela controlar a narrativa. Nem ferrando. Naquela noite, fiquei sozinho no quarto de hóspedes do Matt, encarando uma pasta com a destruição legalizada do meu casamento. E sabe o que mais me atingiu? Ela não estava arrependida. Ela não estava de coração partido. Ela estava estrategizando. Não era mais sobre amor. Era sobre controle. Parte 10:15. Ela envolveu a minha mãe nisso. Tô no meio do processo do divórcio, ainda vivendo de mala, tentando equilibrar advogado, documentos e trauma emocional como se fosse participante de um reality show do inferno, quando minha mãe me liga. Ela tá com a voz confusa. Meio hesitante. E manda. Filho, acabei de falar com a Jenna. Tá tudo bem entre vocês dois? Na hora minha pressão foi pra lua. A minha quase ex-esposa ligou pra minha mãe. Perguntei o que ela tinha dito, e minha mãe suspirou e respondeu. Ela disse que você anda distante emocionalmente, que tá passando por uma crise de saúde mental, e que não sabe mais como te ajudar. Juro por tudo, quase apaguei de tanta raiva. Além de trair, mentir e manipular, agora ela tá fazendo campanha de coitadinha com a minha família. Se pintando como uma esposa preocupada e dedicada, enquanto eu, aparentemente, tô tendo um colapso misterioso. Usando saúde mental como escudo. Perguntei pra minha mãe, ela comentou que estava dormindo com outro cara atrás de um xiliz. Silêncio absoluto. Então contei tudo. Tudo mesmo. O caso, as mensagens, o ataque legal premeditado, o gaslighting, a tentativa de reescrever a história. Minha mãe ficou em choque. Repetia, mas ela sempre pareceu tão doce. É doce tipo arsênico. Aí descobri que a Jenna não ligou só para minha mãe. Ligou para minha irmã também. E para alguns amigos em comum. Foi plantando sementinhas de dúvida, tô preocupada com ele. Ele não tá bem.
Tô vendo ele desmoronar. Ela estava envenenando o poço. Tentando garantir que, se eu contasse minha versão, as pessoas já estivessem preparadas para achar que eu era instável, rancoroso, exagerado. E por um segundo? Quase deu certo. Mas depois que mostrei para as pessoas próximas os prints, os fatos, a realidade, cara, o jogo virou na hora. Minha irmã bloqueou ela. Minha mãe ligou de volta e desceu a lenha. O Matt contou para todo mundo do nosso círculo o que realmente estava acontecendo. A Jenna achou que ia me isolar. Mas acabou foi se expondo. Ela não era só uma traidora. Era uma manipuladora, uma mentirosa patológica, e, quando foi pega, a primeira reação dela não foi tentar consertar as coisas. Foi tentar controlar a narrativa. Mas agora? A verdade estava na mesa. Parte 11:15, a última cartada patética. Cerca de uma semana depois da queda de máscara com a minha família, recebo uma mensagem de um número desconhecido. Sem nome. Só. Oi. A gente pode se encontrar? Só mais uma vez. Eu sabia que era ela. Ninguém mais teria a audácia de aparecer na minha vida do nada feito um jumpscare de filme de terror nessa altura do campeonato. No começo, ignorei. Já estava cansado do showzinho. Mas a curiosidade venceu. Conversei com o Matt, falei com meu advogado. Contra meu bom senso, aceitei, mas só em público, e com tempo cronometrado, 20 minutos. A gente se encontrou num parque perto da nossa antiga casa. Ela chegou parecendo que tinha passado 2 horas se arrumando, o que foi hilário considerando quantas vezes ela saía comigo parecendo um guaxinim privado de sono. Agora, de repente, ela surge pronta para protagonizar uma comédia romântica sobre reconquistar o cara que ela traiu. Ela senta e solta, tenho pensado muito. Sobre tudo. Eu só precisava de espaço para perceber o que a gente tinha. Quase ri. Espaço, aparentemente, quer dizer Tyler e sabe-se lá mais quem. Aí ela tira um envelope da bolsa. Diz, escrevi uma carta. Não queria esquecer de nada. Empurra o envelope como se a gente estivesse num filme do Nicholas Sparks. Abri depois. 5 páginas de pura ilusão. Um festival de justificativas para tudo que ela fez, como ela se sentia invisível, como eu parei de me esforçar, como o Tyler foi um erro, mas que eu era o cara da vida dela. E o grande finale? Se nós dois erramos, não podemos perdoar um ao outro. Como é que é? Eu não traí. Eu não menti. Eu não usei a saúde mental dela como arma, nem liguei para a mãe dela inventando que ela estava em colapso. Eu fui leal. Fui constante. Estive presente, mesmo quando ela já não estava mais ali fazia tempo. Mas, na versão dela, nós dois nos perdemos. Não, minha filha. Você se perdeu. Eu estava ocupado tentando limpar os destroços. No fim do encontro, ela ainda teve a coragem de pegar na minha mão e dizer, vamos não jogar fora 9 anos. Por favor. Tirei minha mão da dela e respondi. Você jogou fora tudo no momento em que decidiu que seu conforto valia mais do que a minha confiança. E fui embora. Não olhei para trás. Por quê? Para ser sincero. Não tinha nada para olhar. Só a casca da pessoa que eu achava que tinha casado. Parte 12:15, a traição final. A essa altura, o processo já estava andando. Meu advogado estava cuidando de tudo como um profissional. A gente tinha provas, testemunhos, até prints com carimbo de data e hora tão precisos que pareciam coisa de cena de crime. Eu estava emocionalmente morto por dentro, mas funcionando. Modo sobrevivência, sabe? Aí, poucos dias antes da primeira audiência, recebo uma ligação do meu advogado. Ele diz: Cara, tem uma coisa que você precisa ver. Durante a entrega obrigatória das declarações financeiras preliminares, exigência legal aqui no estado, a Jenna apresentou a lista de bens e dívidas dela. Eu sabia que tínhamos contas conjuntas. Sabia que ela tinha um cartão de crédito pessoal. O que eu não sabia?
Ela sacou $7.800 da nossa conta poupança, aos poucos, ao longo de alguns meses, e mandou a maior parte para uma conta no Venmo registrada com um nome falso. Adivinha de quem era o e-mail vinculado à conta? Tyler. Ela literalmente financiou o caso com o dinheiro que a gente estava guardando para reformar a cozinha. Enquanto eu pesquisava modelos de pastilhas pro Backsplash, ela estava pagando hotel, jantar, e até ajudando o cara a quitar dívida de cartão. Ou seja, além de me trair emocionalmente, mentalmente e fisicamente, ela ainda estava roubando de mim. Eu surtei. Surtei de verdade. Liguei para ela. Primeira vez em semanas. Ela atendeu como se estivesse só esperando eu quebrar. Falei. Você usou o nosso dinheiro para bancar o cara com quem você me traía pelas costas. Silêncio. Aí vem. Não foi assim. Ele estava passando por um momento difícil. Eu só estava ajudando um amigo. Ajudando um amigo? Eu tremia. Literalmente tremia. Não consegui nem continuar a conversa. Só desliguei. Meu advogado adicionou tudo imediatamente ao processo. Disse que, com isso, ela tinha jogado fora qualquer chance de simpatia no tribunal. Naquela noite, fiquei sentado na varanda do Met, encarando as estrelas tipo pai de comercial de cerveja no meio de um country melancólico, e aí caiu a ficha. Ela nunca me amou. Não de verdade. Ela amava a vida que eu dei para ela. A segurança. O conforto. A estabilidade. Mas eu? Eu era só o pano de fundo da fantasia dela. Ela teria continuado vivendo essa mentira para sempre se pudesse. Só recolhendo minha lealdade como se fosse aluguel, enquanto corria atrás de qualquer emoção barata que aparecesse no feed do Instagram. Mas agora? Ela foi exposta. Financeiramente, legalmente, socialmente. E eu? Eu estava feito de deixar ela continuar girando a faca. Parte 13:15, dia no tribunal e justiça fria e doce. Chegou o dia do tribunal. Tô com um terno que nem me serve direito mais porque o estresse cobra seu preço. Meu advogado? Preparado, tranquilo, um verdadeiro assassino de terno 3 peças. Eu tava funcionando à base de cafeína, adrenalina e fúria justa. A Jenna aparece parecendo uma viúva de novela. Vestido preto, casaco dramático, salto alto, como se a gente fosse filmar um comercial de perfume chamado Delírio, por narcisistas. Aquela carinha triste e falsa colada no rosto como se fizesse parte da rotina de skincare. Mas quando a gente entrou naquela sala de audiência, a atuação dela desmoronou mais rápido que o score de crédito do Tyler. Primeiro, meu advogado levou o juiz com calma pela linha do tempo. Apresentou as mensagens, os e-mails, os registros financeiros, as transferências no Venmo. E até declarações de 2 colegas de trabalho que confirmaram que o Tyler não era nenhum amigo emocional, era o caso extraconjugal dela desde o verão passado. Aí veio a parte sobre ela ter ligado para minha mãe para espalhar mentiras sobre minha saúde mental. O juiz fez uma cara de quem tinha acabado de morder algo azedo. Visivelmente irritado. O advogado dela tentou girar a história, dizendo que foi falta de comunicação e instabilidade emocional temporária. Mas o rastro de papelada que a gente tinha? Ah, meu amigo, ele gritava a verdade. Meu advogado finalizou com: Excelência, isso não foi um erro isolado. Foi uma traição prolongada, calculada, que envolveu engano, má conduta financeira e tentativas de manipular terceiros. Juro que o juiz acenou com a cabeça. Quando chegou a vez da Jenna falar, ela se levantou com a voz tremendo como se estivesse fazendo teste para um filme do Lifetime. Eu nunca quis machucar ele. Só me sentia tão sozinha. Achei que ele não me amava mais. O juiz nem piscou. Só respondeu: se sentir não amada não te dá o direito de mentir, trair e drenar bens compartilhados. Bum! No final, saí de lá com a casa, os 2 cachorros, e ela ainda teve que pagar metade dos honorários do advogado. A conta poupança que ela esvaziou? Vai ter que pagar de volta em parcelas mensais, por ordem judicial.
E quando ela tentou pedir pensão alimentícia, o juiz cortou na hora. Você não é recompensada por infidelidade e roubo. Sinceramente, quase chorei. Mas não de tristeza. De alívio. De encerramento. Foi a primeira vez em meses que senti que alguém, qualquer um, finalmente enxergou a verdade. Parte 14:15, Reconstruindo, e uma mensagem inesperada. Depois do tribunal, veio um silêncio estranho. Tipo aquele momento depois de uma tempestade que arranca o telhado da casa, e o silêncio parece mais alto que o próprio caos. Voltei para casa, agora minha casa, com os cachorros. E, pela primeira vez em muito tempo, o lugar realmente parecia meu. As primeiras semanas foram esquisitas. Silenciosas. Desconcertantes. Vez ou outra eu ainda esperava ver a Jenna entrando pela porta. Ou olhava pro lado da cama dela, como se ela fosse voltar. Mas ela não voltaria. E, para ser bem sincero, ainda bem. Comecei a fazer terapia, finalmente. Não porque eu me sentia quebrado, mas porque eu não queria carregar o veneno dela para o que quer que viesse depois. Levei a sério minha saúde, comecei a preparar minhas próprias refeições, Matt me forçou, com bullying e tudo, e até voltei para a marcenaria. Descobri que lixar um bloco de nogueira ouvindo metal no volume máximo é uma baita terapia. E aí, do nada, recebo uma mensagem no Instagram. De alguém com quem eu não falava desde a faculdade. Amanda. A gente namorou na faculdade. Foi curto, leve, terminou sem drama, só se apagou quando cada um seguiu para cidades diferentes. Ela escreveu: Oi, fiquei sabendo por um amigo em comum de tudo que você passou. Só queria dizer que sinto muito. E também, você não merecia nada daquilo. Fiquei olhando para aquela mensagem uns bons 10 minutos. Não porque achei que tinha alguma intenção romântica, mas porque foi o primeiro gesto genuíno, espontâneo e gentil de alguém fora do meu círculo imediato desde que tudo explodiu. A gente começou a conversar. Só colocando o papo em dia. Sem pressão, sem flerte, só duas pessoas com história se reencontrando em terreno neutro. E aí ela disse algo que grudou na minha cabeça. Pessoas como sua ex, elas não traem só os parceiros. Elas traem a si mesmas por nunca serem reais com ninguém. Ela estava certa. Eu nunca fui esse cara chato, sem graça ou seguro demais que espantou a Jenna. Eu fui estável. Leal. Honesto. O tipo de cara com quem se constrói uma vida. A Jenna não queria um parceiro, ela queria uma fantasia. Até que a vida real começou a parecer monótona, e ela foi correr atrás de fogos de artifício com alguém que mal conseguia pagar o próprio jantar. E agora? Agora eu durmo melhor. Como melhor? Voltei a rir. Os cachorros estão mais felizes. Toco violão sem alguém revirando os olhos por causa do barulho. O silêncio da casa não pesa mais. Ele é paz. Parte 15:15. O que eu aprendi, e o que eu diria para quem está passando por isso. Então é isso. Essa é minha história. Ou pelo menos, o capítulo mais sombrio dela. De marido para despedaçado. De vazio para alguém em reconstrução. E no fim das contas, não se tratava só de traição, era ser enganado todos os dias por alguém que te olhava nos olhos e dizia que te amava. Era ser traído e ainda ouvir que, de alguma forma, a culpa era sua. Era ver a pessoa com quem você achava que ia envelhecer se transformar em alguém que você não confiaria nem para regar suas plantas. Mas aqui vai uma coisa que ninguém te conta. Você não se cura de uma vez só. Você se cura em camadas. Um limite novo. Uma escolha difícil. Uma noite que você dorme um pouco melhor. Uma refeição que você finalmente sente o gosto. Um momento bobo em que você sorri, e percebe que, de algum jeito, você está voltando a existir. Se eu pudesse falar com alguém que está passando por esse inferno, eu diria: confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Eu mesmo me sabotei por meses antes de ter as provas. Traição não é um erro. É uma escolha. Repetida.
Em cada mentira. Em cada encobrimento. Em cada vez que eles te olham nos olhos fingindo que tá tudo bem. Se proteja. Emocionalmente, financeiramente, legalmente. Não espere que a outra pessoa vá fazer a coisa certa, porque ela não vai. Não caia nas lágrimas de crocodilo. Se arrependimento fosse real, ele teria vindo antes de ser pega. Não depois. Se cerque de pessoas de verdade. Eu não teria aguentado sem o Matt, minha irmã, minha terapeuta e, sim, até a mensagem inesperada da Amanda. Você vai ficar bem. No começo não parece. Parece que sua identidade foi arrancada. Mas um dia, você acorda e percebe que não tá só sobrevivendo. Você tá vivendo de novo. A Jenna? Ela perdeu mais do que imagina. Não só a casa, não só o conforto. Ela perdeu a mim. Minha lealdade. Meu compromisso. Meus melhores anos. Ela brincou com fogo achando que era esperta demais para se queimar. E eu? Eu atravessei o fogo. E saí do outro lado limpo. Obrigado por ler, Reddit. Espero que isso ajude alguém aí fora que acha que o mundo acabou. Não acabou. Ele acabou de recomeçar. Op desligando. Coração preto.